Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos. O seguinte, Meta é um quadrinho brasileiro publicado pela editora Zarabatana, teve apoio aí do Itaú Cultural, tem roteiro do Marcelo Saravá e desenhos do André Freitas. E logo que eu acabei a leitura de Meta, eu fiz um post no Instagram dizendo que esse gibi era a grande surpresa do ano até agora. Bom, vou repetir isso aqui, né? Esse quadrinho é a grande surpresa, surpresa positiva do ano até agora. Que gibi legal, minha gente, que gibi bacana, assim. Quando eu terminei, também fiquei pensando, inclusive disse isso no Instagram, que se essa história tivesse sido lançada nos Estados Unidos por uma Image da vida, ou no falecido selo Vértigo da DC, estaria todo mundo comentando, assim, né? E eu espero mesmo que isso aqui ganhe bastante repercussão. Por quê, né? Porque Meta é um quadrinho para quem gosta de quadrinhos. Assim, a própria linguagem dos quadrinhos é tematizada aqui. Vou mostrando um pouco os desenhos enquanto eu falo, né? Como eu disse, né, a própria linguagem dos quadrinhos é tematizada, mas isso não vem assim de uma maneira acadêmica, e quando eu falo acadêmico aqui, é como se fosse um quadrinho experimental para falar de quadrinhos, né, para trabalhar a linguagem dos quadrinhos de maneira como uma pesquisa, ou para tensionar a própria linguagem, a linguagem pela linguagem. Não, não é isso, né? A linguagem é tensionada, se brinca muito com a linguagem dos quadrinhos, mas tudo isso acontece dentro de uma trama que é muito agradável de acompanhar. Acontece numa aventura, na verdade, na investigação de um assassinato, porque é assim que Meta começa, com um assassinato. Um desenhista é morto, supostamente pelas personagens que ele desenha, né? Bom, depois da morte desse desenhista, vem o sequestro ou desaparecimento de uma desenhista. E aí, o Departamento de Crimes Metalinguísticos entra em ação. Esse departamento ele investiga crimes onde a realidade e a ficção se misturam. Situações onde personagens assassinam autores, onde autores prostituem seus personagens, onde pessoas reais namoram pessoas ficcionais, enfim, né? É isso que esse departamento investiga. O protagonista, deixa eu pegar aqui, tá até na capa, né? Esse cara aqui, né? Ele é um roteirista, não, um escritor, vamos dizer assim. Ele é um escritor, ele tem vontade de escrever romances policiais, só que ele não consegue ser publicado, né? Ele é visto como, bom, todas as tentativas dele, ele recebe a pecha de escritor ruim, né? Alguém que deseja muito escrever, mas que não é visto como um talento, né? E ele acaba trabalhando como coaching, né? Como storytelling para vendas, assim, mas o desejo dele mesmo é ser escritor. Bom, e ele é irmão da roteirista que desapareceu. E ele vai acabar tendo contato com esse departamento de crimes metalinguísticos e vai ser convidado, na verdade vai se oferecer um pouco, né, a participar da investigação, né? Bom, isso é uma sinopse assim, meio, sei lá, capenga, que não dá conta do que é esse quadrinho, assim. Na verdade, eu acho que mesmo uma sinopse bem melhor que essa não daria conta, porque na verdade, aqui, embora o enredo seja bem legal, assim, cara, é mais do que o enredo, tem muitas sacadas legais relacionadas às histórias em quadrinhos, assim. E não só as histórias em quadrinhos, a ficção em geral. O departamento investiga crimes não só de quadrinhos, mas filmes de ficção. Seja literatura, seja cinema, seja teatro, enfim, né? Imagina, por exemplo, um personagem que incorpora no ator e não sai mais. Ele investiga todos esses tipos de crimes, assim. O mais próximo que eu já li de Meta, embora tenha uma pegada bem diferente, é o Inescrito, do Mike Carey, que é uma história que eu gosto bastante. Ou então, Certos Momentos do Homem-Animal, do Grant Morrison, que inclusive é referenciado aqui, né? Vou dizer o seguinte, né, mostrando os desenhos para vocês. De cara, os desenhos não me agradaram tanto, né? Eu estava curtindo muito o roteiro e achando os desenhos genéricos demais, assim. Mas com a avançada trama, eu fiquei pensando no fato disso ser proposital. E eu pensei nisso, principalmente próximo ao fim,
em páginas como essa, né, há outras, assim, não quero mostrar tantas para não dar tanto spoiler, no qual o desenho muda, né, e ele ganha uma outra dimensão. Assim. Eu fiquei pensando se esse desenho, que é um pouco mais genérico, realmente não foi proposital para dar uma ênfase, né, aos experimentos com a linguagem, né, para não ser um desenho mais detalhado, né, talvez a gente focasse mais no próprio desenho, né, e não na linguagem ali, né? Não, vamos colocar assim, no enredo e nas sacadas sobre quadrinhos que estão sendo propostas. Enfim, né? Acabou que o desenho, que no começo eu não curti tanto, eu acabei achando bem funcional, servindo bem ao roteiro com o passar das páginas, né? E como eu disse, né, esse final, essa mudança que acontece, e eu não vou desenvolver tanto isso aqui, me fez pensar um pouco nisso, né? Bom, Meta é lotado de referências, assim, mas não é a referência pela referência. Não é ficar procurando um easter egg, vi isso. Não, não é isso. As referências, elas contribuem para a história, assim. Elas contribuem para o que a história vai ser. E assim, vou dar um meio spoiler aqui agora, né? Eu não vou dizer, é isso que acontece, mas ao fazer uma análise é um meio spoiler, assim, né? A metalinguagem aqui, ela é levada às últimas consequências, assim, as últimas consequências. Bom, vai ser um spoiler, né, mas acho que não estraga, né? Eles investigam crimes relacionados à ficção, mas eles são conscientes, e isso aparece, de que eles estão numa ficção. Que eles não estão na própria realidade. Inclusive, isso é fundamental para a resolução do crime. É uma sacada bem legal, né? O formato da revista, brindes que vem, tudo isso conta para a história que está sendo apresentada, assim. Cara, foi assim um quadrinho muito bem pensado. Foi um quadrinho muito bem pensado, um roteiro muito bem planejado e tudo isso numa narrativa fluida e acessível. Fiquei pensando, por exemplo, se o Grant Morrison escrevesse um negócio desse, ninguém ia entender nada, assim, né? Com todo respeito à galera que curte mais o Grant Morrison, eu entendo que ele é criativo, mas isso aqui, imagina o seguinte, uma história do Grant Morrison, mas com uma narrativa menos hermética. Não é hermético, não é mesmo, assim. E, inclusive, né, talvez, assim, por isso que a referência lá do Homem-Animal, do começo, do Homem-Animal, que é uma das primeiras obras do Grant Morrison nesse mercado norte-americano, seja boa, né? Porque lá o Grant Morrison também não é tão hermético, né? Cara, é um gibi legal demais, assim. É legal. É só isso que eu posso dizer. Eu realmente curti muito. Tá na minha lista das melhores leituras de fevereiro. Bom, é um só volume, a história conclui, a história termina. A história, ela termina, o problema levantado aqui é solucionado, mas há pontos, né, há um ponto pelo menos, que fica em aberto para uma possível continuação. Não sei como é que são os planos aí dos autores, mas assim, cara, se conseguirem mandar outros álbuns no nível disso aqui, rapidamente uma série de metas se tornaria das minhas preferidas, né? Porque realmente, bom, dá pra ver a minha empolgação aqui, que eu curti bastante, né? Inclusive cheguei a comentar, né, que foi com uma ponta de tristeza que eu cheguei nisso aqui por uma coincidência, assim, né? Foi quase sem querer. Vi um post meio aleatório no Facebook falando, quadrinho, e aí vou pegar isso pra ler, né? Bom, comprei e falei, cara, que legal, assim. Bom, eu tento acompanhar, né, claro, dentro dos meus limites, assim, um pouco esse cenário dos quadrinhos no Brasil, e não estava nem ouvindo falar desse quadrinho, e cara, que gibi legal, assim. Bom, enfim, tá aí o meu olhar, eu me diverti bastante, né? Sei que às vezes a gente fica falando assim, cria expectativas nas pessoas que podem não ser realizadas, assim, não tô falando que você vai ler o melhor quadrinho da sua vida, mas um quadrinho, talvez até seja, né? Isso varia de pessoa para pessoa, mas quero dizer o seguinte, é um quadrinho que foi muito bem pensado e muito bem executado. Muito bem pensado, muito bem executado. Bom, gostei bastante e tudo isso, nessas sacadinhas dos quadrinhos, né, me divertiu bastante e me fez pensar assim, cara, esse cara que escreveu, Marcelo Saravá, ele gosta das histórias em quadrinhos, sabe? Gosta de quadrinhos de super-heróis, gosta de quadrinhos tipo Bond, gosta de tiras, cara, é bem legal. Enfim, né? Vou parando por aqui, já estou falando demais, começando talvez a me repetir um pouco. Só vou dizer mais uma vez, gostei pra caramba. Bom, é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Curte, gostou do vídeo, compartilha, mostra para outros, né? É isso que faz o nosso canal aqui crescer, pessoas que se interessam com conteúdo chegarem até ele. Se você tiver chegado no canal através desse vídeo, se inscreve, tem vídeo sobre quadrinhos
todos os dias por aqui. Todos os dias, com frequência, um pela manhã e um à noite, mas um por dia é garantido. Quase todos os dias tem 2, mas pelo menos por enquanto, né? Mas com frequência, assim... Bom, quase todos os dias tem 2, né? Mas um é o que eu garantido. Talvez daqui a pouco a gente tenha que fazer um pouco, não consiga dar o ritmo de 2 por dia, mas, bom, tá, deu para entender, né? Lembrar também do link da Amazon, no caso você vai fazer uma compra nessa loja, o link está na descrição desse vídeo. Ajuda demais o canal, né? O que me permite fazer cada vez mais melhores vídeos. Deixa o link geral da loja e deixa também o link para Meta. É vendido lá, né, da editora Zarabatana. Caso alguém tenha interesse, tá aí o link, né? Enfim, minha gente, vou parando por aqui. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.